E se a gente só abolisse a CLT e substituísse isso por contratos entre o empregador e o empregado? Como é que isso seria? Como é que a gente pode fazer? Como é que dá pra resolver isso, instalar? E antes de começar, assim, volta e meia quando eu faço esses vídeos assim mais conceituais, mais exercícios de vamos pensar, muita gente fala, ah, mas não vai acontecer. Eu não interessa, porque se você só ficar pensando em como você pode resolver o probleminha do jeito que dá pra ser resolvido agora, com a vontade política que existe agora, você vai ficar pra sempre fazendo remendo no país, o que é basicamente a história política do Brasil, mas enfim. O fato é, vamos fazer um exercício de pensamento aqui. A CLT é um grande problema, porque ela é anti-empregador, ela transforma basicamente no Brasil empregar em um crime, ela causa uma insegurança jurídica gigantesca, e por causa disso muitas empresas não contratam, inclusive muitas pessoas não abrem empresas porque elas não querem contratar, porque elas sabem que é um pesadelo, e, além disso, isso discrimina contra as pessoas mais pobres, contra as pessoas que simplesmente não valem, não conseguem produzir o mínimo necessário para ser contratado por CLT, que chega aí perto de uns R$2.000, porque você tem os custos diretos, que é o salário mínimo, mais os custos de todas as burocracias da CLT, de INSS, 13º, blá blá blá, mais o custo de ter um advogado e um contador para fazer isso, o que chega em uns R$2.000 por mês aí. Então todo mundo que produz aí alguma coisa, menos que alguma coisa, entre R$1.500 e R$2.000, está, por lei, impedido de entrar no mercado de trabalho. É um crime contratar o cara. Então ele só pode ter um contrato ilegal, o que causa toda uma série de problemas e, enfim, vocês já entenderam o laço geral da questão. A ideia é, a gente pode abolir isso e simplesmente fazer um contrato entre empregado e empregador. Na hora da contratação, eles negociam um contrato, claro, com maior ou menor peso do lado do empregador, sim, inegável isso, mas um contrato é negociado, é oferecido, o empregado assina, nós temos um contrato. Os contratos serão diferentes entre todos os empregados, obviamente. E se o contrato for descumprido, você vai à justiça e faz o contrato valer. Isso cria novos problemas. Claro, vamos abordar isso. O primeiro é que mas os contratos vão ser diferentes, isso causa um caos. Mas não, porque a CLT, na verdade, vamos pensar de um jeito diferente, olhar a CLT de um ângulo diferente. Ela é um contrato universal desenhado pelo governo. Imagine se o governo tentasse dizer como vai ser a educação de todas as crianças do Brasil. Vai ser um lixo. E a gente sabe o que é, porque o que é? É o governo federal tentando decidir como exatamente todas as crianças do Brasil devem aprender. Vai dar errado. Imagina se eles fizessem isso para relacionamentos amorosos. Como vai ser a relação marido-mulher descrita pelo governo extensivamente na letra da lei? Ia ser um inferno, você sabe. Você sabe disso. O que é uma tentativa de um bando de burocratas, boa parte deles já morto, na verdade, vários deles com inspiração claramente fascista, de tentar delimitar como será a contratação de todos os empregados em todos os tempos. Será que não seria melhor, pro lado do empregado e do empregador, ter um contrato para cada ocasião, para cada pessoa, para cada situação? Será que para algumas pessoas ter horas mais flexíveis não seria melhor? A gente pode entrar nessa discussão mais a fundo, mas enfim, não vale tanto a pena no âmbito desse vídeo aqui, mas a gente pode fazer essa discussão. Mas você tendo então contratos diferentes para uma mulher que está trabalhando pode ter um contrato diferente se ela é mãe, tem algumas prescrições ali diferentes para ela cuidar do filho dela melhor, ao invés de estar travado na CLT, um exemplo aí, de estar travado na CLT que rege certas coisas que tornam muito complicado para o cara, para ela ser contratada porque tem que cuidar da criança, então ela não vai ser contratada, ou se for contratada não vai conseguir cuidar dos filhos direito. Bom, você tem um problema aí. Porque é o que a CLT trava hoje. Se você tem um contrato livre, se você tem empregado e empregador sentam e decidem o contrato, legal. E aí você pode dizer, mas outros problemas. Empresas muito grandes vão ter um poder de negociação muito forte e os contratos vão ser ruins. O outro lado, empresas menores vão tender a ter contratos mais abertos, contratos mais favoráveis ao empregado. Por quê? Porque quando você tem 3 empregados, você quer que eles funcionem, você quer que a coisa dê certo, você quer ter um bom relacionamento ali, porque para você é caro demitir um e contratar outra pessoa, não no sentido de penalidades da CLT, mas de tempo perdido. E você quer ter uma relação melhor com seus funcionários. Então isso privilegia, isso ajuda o cara que está trabalhando numa pequena empresa, ou até média, alguma coisa assim.
digamos até assim 50, 100 funcionários, todo um número inteiramente arbitrário, mas você pegou o espírito da coisa, ou até numa microempresa que às vezes tem assim 1 ou 2 funcionários. Então você pode ter mais gente querendo trabalhar nisso, você tem uma vantagem maior para quem está querendo empregar nisso, né? Enfim. Você tem relações diferentes aí. O grande problema vai ser, poxa, mas então como é que vai ser a justiça para resolver esse contrato? Isso é uma das possíveis saídas para você ser contra. A segunda é dizer que pobre é burro e não vai saber fazer contrato direito, eu abordo isso depois. Mas a primeira é dizer, mas a justiça brasileira não funciona. Bom, mas então o problema não é da CLT. Porque então é você dizer, não, então a gente tem que ter um tribunal de exceção, um tribunal de sentenciamento, não de julgamento e condenação, mas apenas um tribunal de sentenciamento, que é o Tribunal do Trabalho, para condenar todos os empresários sempre, porque a justiça não funciona. Me parece uma solução meio intelectualmente preguiçosa, sejamos sinceros. Nossa, eu vou fazer vídeo de direito, eu fico mais... O meu português muda até. Engraçado. Mas enfim. O ponto é, se a justiça não funciona, vamos ser sinceros, a maior parte dos contratos seria resolvido em pequenas causas. Eu deveria ser pago isso, eu não fui. Pequenas causas. Isso aí se julga em meia hora. Isso aí se julga em minutos. Você deveria ser pago isso. Foi pago? Não. Você consegue provar que você não foi pago? Não. O contrato aqui diz que você deveria ser pago? Sim. Bom, então o juiz está emitindo uma ordem ao banco da empresa que pague você nisso e desconte do cara. Simplão, meu filho. Tá aqui, acabou. Como é que um julgamento desses duraria mais do que 15 minutos? Eu tenho dificuldade de ver. Você poderia ter uma linha de produção para fazer isso e resolver. A maior parte dos problemas seria isso. Eu deveria ter isso, mas eu não tive. O combinado foi isso, não foi feito. Foi combinado que o meu funcionário faria isso e ele não faz. Então eu quero quebrar o contrato, eu quero exercer a multa. Tá bom. Você poderia, inclusive, ter autorizações prévias para os bancos já executarem essas ordens, mas... Enfim. A outra coisa é você não precisaria nem ir para Código Civil, para Justiça Civil, né? Que daí uma pessoa processando a outra, que de fato é muito longo. Isso seria para casos muito mais complexos, sejamos sinceros. A maior parte dos casos, inclusive, poderia ser resolvida por mediação privada. Você não precisaria nem ir para um tribunal estatal, mas você vai para uma mediação privada, que inclusive pode ser previamente decidida por contrato. Vai ser arbitrado por quem? Pela Associação do Comércio. Ou pelo meu sindicato. Eu sou um funcionário, eu só assino o contrato se for mediado pelo meu sindicato. Ou se for mediado por essa associação aqui que media esses caras aqui. Eu sei que os caras mediam bem e eles são justos. Porque se você tiver uma empresa justa, que faz isso pros dois lados rapidamente e barato, o empregador e o empregado vão querer ter a sua disputa resolvida naquele tribunal. Porque ele é rápido, porque ele é barato e porque você sabe que ele é imparcial. Você sabe que se você acha que você tá certo, você vai ganhar. Não tem um bias, não tem uma discriminação dentro do tribunal. Você pode resolver isso por mediação privada, previamente acordado no contrato. O que é normalíssimo, é a mais estrita normalidade em contratos entre empresas hoje. Quase qualquer contrato entre empresa com valor assim um pouco maior do que 5 mil reais, alguma coisa assim, vai estar... as partes concordam previamente que numa disputa a mediação será feita pela Junta Comercial do Paraná ou pela Associação de Lojistas do... E tá resolvido. Isso funciona. Isso é uma das coisas que eu quero fazer ainda. Mostrar como mediação privada funciona tão bem, tão efetivamente, cresceu tanto no Brasil nesses últimos anos. Consegue resolver a enorme maior parte desses contratos, exceto os de altíssima complexidade, ou de algum caso inovador, alguma coisa assim. Talvez teriam que acabar na Justiça Civil, no Código Civil. Tá, ok. É admissível isso. Mas causaria o quê? Uma segurança jurídica muito maior, você teria uma segurança de contrato muito maior, o empregador teria muito menos preocupação na hora de contratar alguém, muito mais fácil. Você teria um desemprego menor, obviamente. Você teria muito mais gente empreendendo, várias consequências boas. Esse é o lado. Segundo problema. Mas pobre é burro. Alguém pode fazer esse argumento. Não que eu esteja fazendo. Mas é que pobre é burro, ele não tem educação. E ele vai aceitar um contrato ruim. Então tem que ter uma CLT, que é basicamente tirania do Tribunal do Trabalho, para sentar porrada na galera e condenar todos os caras mesmo. Bom, tá bom, a consequência disso é 10 milhões de desempregados. Então você não tem que explicar isso pra mim, nem pro empregador, nem pro empregado. Você tem que explicar isso pros 10 milhões de desempregados e falar, vocês são idiotas. E por causa disso, vocês precisam ficar desempregados permanentemente, porque ninguém vai contratar vocês, porque o Tribunal de Trabalho é um tribunal de exceção. De nada. É isso que você vai ter que explicar.
Segundo, você vai ter que me dizer por que você é um elitista. Por que você acha isso? Da onde que você tirou isso? Isso aí, no fim das contas, é uma confissão de que o que a CLT faz é o que eu falei no começo do vídeo. Excluir pobre. Porque eles podem aceitar um valor menor, até menor que o salário mínimo se o contrato for independente entre as duas partes. Bom, sim. Pessoas pobres podem aceitar trabalhar por menos. O que significa que o que a CLT faz é beneficiar quem ganha um pouquinho mais para ganhar um pouquinho mais, às custas de excluir do mercado de trabalho todo mundo que ganha menos. É uma lei elitista, exclusiva, racista. É isso que você está confessando com esse argumento, desculpa. Ou também você está confessando que o sistema de educação brasileiro é um lixo. O que não tem nada a ver com a CLT. Na minha opinião, a CLT deveria ser abolida e substituída simplesmente por contratos entre as partes, do jeito que a gente falou aqui. Vai dar umas treta, a gente pode expandir nisso enormemente. Eu quero um dia até escrever um livro sobre isso, se possível. Mas por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários. Tchau, tchau.